Olá, ouvintes da Rádio Madalena. Sou Maria Rita Kel, estou aqui com mais um Conversa Solta. O de hoje é uma conversa interessante porque ela é com três pessoas, então vamos ter que fazer uma coordenação aqui das vozes e das falas. E por que ela é com três pessoas? Porque essas três pessoas estão envolvidas numa exposição que está em cartaz no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, e é uma exposição, a Clarissa foi a coordenadora, não foi, Clarissa? Sim, eu Clarissa é a sou coordenadora. uma das curadoras. As curadoras, desculpe. E, e coordenadora não, coordenadora é outra coisa, uma das curadoras. E essa exposição, inicialmente ela foi rejeitada pelo MASP, não é isso? E É, uma parte dela, né? Algumas é, fotografias. Isso. aham, é uma exposição de fotografias. Então, eu vou começar perguntando para o Douglas, que ele foi o primeiro que eu convidei. Douglas, do que se trata essa exposição e por que inicialmente ela foi rejeitada pelo MASP? Aham. Olá, boa tarde a todos, todas, todos que nos acompanham aqui. Você É, já se apresente, porque eu esqueci de te apresentar. eu sou o Douglas, sou do Coletivo Nacional de Cultura do MST e também da Brigada Nacional de Teatro do MST, a Patativa da Saré. Bom, estou aqui, a Clarissa também vai falar mais, e a Juliana, também que é do MST, né? Mas, assim, essa exposição, ela faz parte de uma série de exposições que o MASP faz com temas de histórias. A desse ano foi Histórias Brasileiras, né, no plural, até em função do bicentenário também, agora nesse ano de 2022, né? Então, esse título de Histórias Brasileiras, que é composta a exposição por uma série de núcleos, são variados núcleos, e um dos núcleos era o núcleo Retomadas, do qual a Clarissa Diniz, que está aqui com a gente, né, junto com a Sandra Benites, eram as curadoras desse núcleo. E esse núcleo, então, ele tem a Clarissa pode até falar um pouco melhor, essa pluralidade de perspectivas de retomadas, né? Retomadas das vozes, dos corpos, mas também, e com um peso muito grande, a retomada da terra, dos territórios, né? Então, tinha um dos eixos desse núcleo do Retomadas, a retomada da terra, né, e aí a luta do MST, de um movimento camponês pela reforma agrária, a luta pela terra no Brasil, e também a luta do movimento indígena, né. Então, acho que é importante destacar a Sandra também como uma das primeiras curadoras indígenas a contribuir no MASP, né. Então, esse núcleo trazia também fotos, entre os materiais que foram vetados inicialmente, né, estavam essas fotos do MST e fotos da luta indígena. Foram 6 fotografias que foram vetadas, né? Mas esse núcleo incluía ainda outros materiais, como cartazes do MST, algumas outras fotos, documentos históricos. Então, o tipo de documento, de objeto exposto ali era bem variado, né? E o cerceamento aconteceu em torno dessas fotos, dessas 6 fotos que representavam a luta indígena e a do MST, né? Só queria que você, que ficou para trás, mas quando você fala do MST, da luta pela terra, etc., eu acho que para quem, eu já entrevistei o Stedley nesse programa, né? Mas para Uhum. quem não conhece o MST, ou para quem não viu a entrevista do Stedley, por favor, explica qual é a política de retomada e que tipo de terras, quer dizer, muitas pessoas acham que estão ali numa terra produtiva e o MST vai chegar lá e vai invadir e vai tomar. Né? Sim. Então fica uma espécie de Uhum. demonização do MST. Então, por favor, Uhum. explica isso, embora não tenha a ver diretamente com a exposição. Sim, sim. Assim, o movimento ele surge oficialmente, digamos assim, em 1984, quando é feito o primeiro encontro nacional fundacional do MST, né? É, mas que já era resultado de uma série de lutas, de ocupações que vinham acontecendo desde o final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, o movimento é fundado em 84 e logo naquele momento ali, só um segundinho, Mauro. Eu vou só desligar o negócio aqui para não ficar fazendo ruído sonoro. Aí o Mauro vai editar depois Não, e aqui tira. não está fazendo. Ah, para vocês não aparecem? Ah, Para mim então não, ótimo. pelo É menos. só para mim, então, tá bom. Menos mal. Então, retomando, o movimento ele é criado oficialmente, digamos assim, em 84, né, fruto dessas várias lutas de poceiros, camponeses, de diferentes regiões do Brasil. E um dos
dos pontos fundamentais da luta pela terra e que pauta o movimento, o MST, é a ocupação das terras improdutivas, das chamadas terras improdutivas. Isso que aparece na Constituição brasileira. Tem uma série de artigos, mais especificamente os artigos 184, 185 e 186 da Constituição, que legislam sobre a situação fundiária no Brasil, tanto terras para camponeses, comunidades tradicionais e também indígenas, né? Essa era uma lei que já vinha ainda da época da ditadura, do chamado Estatuto da Terra, e que depois isso foi atualizado na Constituição, na nossa Constituição promulgada em 88, né? Quer dizer que na ditadura já havia artigos de lei dizendo que a terra improdutiva, que você não podia usar a terra para especulação. Exatamente. Havia uma série de legislações sobre isso, né? Todas elas com certas limites, defasagens, que via desde a época da passagem do Brasil colônia para, a princípio, monarquia, né? Na independência do Brasil, depois na República, e aí tinha uma que era o Estatuto de Terras, que tinha sido ainda promulgado nos anos 60 ainda, que era um termo de muito debate também, né? A gente sabe o peso que tinha a luta pela terra, o tema da reforma agrária, no golpe de 64 também, e houve já esse Estatuto da Terra promulgado nos anos 60, salvo engano, em 1965, que vinha de um debate Lembrar para anterior quem é muito jovem que o Jango estava começando a implementar um projeto de reforma agrária, né? Exatamente, Quando foi derrubado. Exatamente, o famoso discurso lá na Central do Brasil, né? Uma das medidas de reformas de base que ele chamava era a reforma agrária, né? Então, desde essa época já tinha uma legislação que foi atualizada na Constituição, na nossa última Constituição, né? Então a ação do MST, ela parte do Estatuto Jurídico, parte da Constituição brasileira, a ocupação de terra parte de um quadro jurídico no qual essas terras deveriam ser destinadas à reforma agrária. A ocupação de terra é um ato de denúncia, é um ato para tornar pública a irregularidade, o problema dessa terra, desse território, né? Que inclui aí tanto os índices a chamada terra improdutiva, uma produtividade que é medida ainda pelos índices dos anos 70, que é o parâmetro que eles utilizam, um índice que não foi atualizado, o que significa que uma atualização desses índices hoje aumentaria ainda muito mais o número de terras improdutivas e outras condições também, né, como utilização de trabalho escravo, questão também de utilização de terras para cultivo de psicotrópicos, né, que são chamados, né, também um tipo de produção proibida no Brasil. Então, tem essas medidas que legislam que regularizam, que classificam uma terra improdutiva ou passível de reforma agrária. Ela pode até ser produtiva, mas com trabalho escravo, por exemplo, né? Claro. Ou utilizada para especulação financeira, outras irregularidades. Tá, isso é só uma abertura para quem ainda não ouviu ou não ouviu, por exemplo, a entrevista do STED 2 anos atrás, porque desmonta completamente essa ideia que o MST é um bando de bandido tentando roubar a terra dos outros, né? Legitima o trabalho do MST de acordo com a lei, né? Agora, eu não sei se você ou a Clarissa ou a Juliana querem responder. Me diga um pouco como é que é o trabalho de cultura no MST, porque para quem pensa que o MST só tem um trabalho político, né, de fato, de ocupar a terra improdutiva e lutar por isso, tem um forte trabalho de cultura. Você gostaria de falar, ou uma das meninas gostaria de falar? Talvez quer começar, Ju, E a Clarissa? Juliana quer falar. Eu posso complementar depois, Ju. Uhum. Não, eu acho que nesse tópico é o Douglas que Ah, tá. quem tem que falar, né? Então vai, Passa a Douglas, desculpa. palavra. Eu Tá, eu acho que começo tem que ter essa introdução. Depois eu espero sim. fazer mais perguntas para vocês, né? Aí a gente comunica. Bom, acho que como você falou, né, Maria Rita, o movimento é muito pouco conhecido, né? Apesar de ele estar numa certa evidência recentemente, por uma série de fatores, principalmente pela produção, né? Todas as campanhas que a gente fez de doação de alimentos, a atuação que a gente teve no período da pandemia, isso
isso deu uma projeção para um movimento muito grande, né? Mas Aham. a atuação que a gente tem é numa série de aspectos, de âmbitos, né? Que a gente compreende, inclusive a reforma agrária, não somente como acesso à terra, mas a criação de condições para a vida no campo, que inclui uma série de dimensões, né? A educação, são milhares de escolas que existem nos territórios do MST, né? São mais de 2.000 escolas. A Aliás, gente eu conseguiu te umas... conheci a MST através da maior das escolas, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, né? Sim, aham. Isso sem contar as escolas de formação, os centros de formação, né? Nós, na própria produção, né? A produção orgânica, na comunicação, na saúde, enfim, tem uma série de atuações da MST, né? E a dimensão cultural também ela é uma dimensão presente no MST desde o início, né? Assim, tanto a compreensão tem um entendimento mais amplo, mais geral do movimento, de entender o próprio processo organizativo, o próprio movimento social, a própria participação em um movimento social como uma dimensão cultural, como uma Uhum. experiência cultural, que a gente estabelece a partir da nossa prática organizativa uma outra relação cultural, né? São outras referências culturais que se constituem no nosso cotidiano, no nosso próprio concepção de modo de organização, né? É, e essa dimensão, então tem uma dimensão ampla que é essa compreensão do próprio movimento como um movimento cultural. É, tem uma compreensão também, uma dimensão também que é a dimensão cultural da relação com a terra e com a natureza, né? Assim, a própria terra e os desdobramentos da vida na terra, tanto a produção, mas uma série de outras relações com a natureza, com a terra, que constituem também é, uma dimensão cultural do nosso projeto, uma compreensão dessa dimensão cultural do MST, né? E mais recentemente, com isso que a gente vem chamando, com essa proposição que a gente vem desenvolvendo, defendendo, do que a gente vem chamando de uma reforma agrária popular, a compreensão de que a natureza, como um bem comum, como os bens da natureza, né? E o entendimento disso também como algo que vai para além dos povos que vivem diretamente da terra, camponeses ou indígenas, mas a compreensão do significado disso para a sobrevivência do planeta, da humanidade, né? Tanto com impactos de mudanças climáticas quanto modelo alimentar, né? E, por fim, eu acho que teria ainda na esfera cultural do MST toda a produção artística, né? Por exemplo, eu faço parte da Brigada Nacional de Teatro do MST, que a gente iniciou mais profundamente com o trabalho com Augusto Boal, que também já teve 2 entrevistas aqui, uma com a Cecília, outra com o Julian, né? Uhum. Que trabalham muito conosco também, a Cecília Boal e o Julian Boal. A gente tem um núcleo de vídeo, de cinema no MST, que é a Brigada Eduardo Coutinho. A gente tem um núcleo de artes plásticas, que é a Brigada Cândido Portinari, que a gente chama, né? Inclusive, só para Modestamente, né? com toda a modéstia. E a gente tem uma frente de música que é a chamada João do Vale, né? Então tem uma produção amplíssima, além de, como atesta também, a gente pode ver na exposição no Histórias Brasileiras, uma grande produção fotográfica do MST também, né? De vários fotógrafos que trabalham conosco, fotógrafas, e também de militantes do MST que são fotógrafas também, né? Então tem uma pluralidade de trabalhos com linguagens, além das manifestações de culturas populares, né? Dezenas de grupos de cultura popular das mais variadas tipos de produção, artesanato, música, uma série de expressões da cultura popular também, né? Aí já estamos entrando no tema da nossa exposição, não é? No MASP. Né? O MST, agora eu não sei se a Clarice ou a Juliana gostariam de responder. O MST, desculpa, eu falei indiferentemente de vocês, é que eu não conheço vocês, não sei quem é mais íntima de um tema ou de outro, tá? O Douglas eu conheço há mais tempo. O MST tem uma prática nas reuniões, nas ações, que se chama a mística, não é? E parece que para essa exposição do MASP, ela também foi inaugurada, digamos assim, com uma mística. Eu gostaria que ou a Clarice ou a Juliana, quem tiver mais à vontade, falasse um pouquinho o que é a mística
e falasse por que essa exposição foi aberta com uma cerimônia dessas, com um ritual equivalente à mística das reuniões do MST. Fala, Juliana. Bom, primeiramente, boa tarde, boa noite, né, gente? Sou a Juliana, sou do Coletivo de Arquivo e Memória. Mais uma vez, eu acho que essa pergunta o Douglas pode até responder melhor, mas acho que vou tentar responder aqui, né? Bom, eu acho que para a gente falar um pouco da mística, né, eu acho que a gente tem que voltar um pouco em torno da mobilização que foi em torno do Histórias Brasileiras e do Núcleo Retomadas, né, para as pessoas entenderem mais ou menos. Acho que, como o Douglas começou falando, o Retomadas, ele foi, algumas fotos foram censuradas e eu acho que teve uma grande mobilização em torno das obras, né, que fizeram barulho de uma maneira que eu acho que o MASP não esperava, né? Eu acho que o Histórias Brasileiras ele vem numa perspectiva mesmo de trazer o que seria essas histórias de uma maneira mais plural, né? Menos enviesada, colonizadora, né? Então, acho que de uma certa maneira foi um contrassenso que aconteceu com Retomadas, né? Mas como a Sandra Benites, a nossa companheira indígena, sempre reafirma, né? O Retomadas é um processo de caminhada, né? Que não ocorreu com a exposição em si, mas ele acabou trazendo discussões muito amplas e extremamente pertinentes, né? Principalmente nesse momento do bicentenário da independência que o Douglas já explicitou, né? Acho que também a gente tem que falar de um momento de disputa de narrativas pela direita, inclusive, né? E também a gente começou a refletir um pouco, né, qual que seria o nosso lugar como movimento sem terra, né, como sujeito sem terra e também como classe trabalhadora nesses espaços culturais como o MASP. Então, para além das obras, né, além das obras que depois, com a grande mobilização, inclusive mediação da Clarice, da Sandra, que foram retomadas na exposição, né, então o núcleo Retomadas voltou a fazer parte da exposição, a gente falou, não, mas a gente quer ocupar mesmo o MASP, né, de outra maneira também, né, não só as obras que representam nós, né, mas como sujeitos históricos mesmo nesse processo extremamente importante. Então, através de uma mobilização, né, que foi uma mobilização até um pouco, né, complexa, né, que Douglas esteve envolvido, Clarissa muito envolvida, né, toda a parte da nossa brigada e de companheiros e companheiras, nós quisemos fazer uma ação mesmo e começar a vernissagem, que é um espaço extremamente elitista, né, um espaço para poucos, né, trazendo a presença mesmo do movimento sem terra com nossos corpos, com as nossas simbologias, né, cantando nossas músicas, declamando nossos poemas. Então, eu acho que isso também faz parte da exposição, né? Isso é Não mística, só né, Juliana? isso é a mística, né? Acho que, enfim, né, a mística é uma coisa que é muito difícil de você falar em si o que ela é, né? Ela é muito mais sentida, mas é esse momento de não só celebração, mas também de contestação, né? E eu acho que foi as duas coisas. Foi o momento de celebração da gente ter reconquistado o direito de um espaço que é nosso, né? E também de contestar o que teria acontecido, de reflexão. Então, acho que foi um momento extremamente importante e histórico para o movimento e para o próprio MASP, né? Claro, sem dúvida. E entre essas obras, tem uma que talvez seja mais falada até que as outras, que tem uma referência, talvez a Clarissa possa falar disso. É uma obra que tem uma referência que ela lembra o quadro Retirantes do Portinari. Não sei se chama Retirantes agora. Me corrija, Clarissa, se eu estiver errado. Como é que é essa obra? Você conseguiu descrever um pouquinho, assim, claro, nós não temos imagem aqui, mas se você quiser falar dela. Será a fotografia do André Vilaron? Será que deve ser ela, talvez? Não Umas sei. mulheres? Não sei. Isso. Tem a obra O Retirantes mesmo do Portinari, né? É, Tem a própria obra que está bem ao Tem a lado obra lá. Tem a obra, está tem. Eu bem ao lembrava que eu lado. tinha visto, mas achei que eu estava fazendo confusão. Não, tem a obra mesmo, Uhum. Aham. Do próprio Portinari, né? E qual é essa outra que você lembrou, Clarice? Não, talvez fosse a fotografia do André Vilaron. É que a obra de Portinari, salvo engano, ela está num núcleo chamado Territórios, né, que é um núcleo que antecede Isso. Retomadas, e que é um núcleo que, na exposição Histórias Brasileiras, apresenta a temática, né, do território, assim. E, de fato, a obra de Portinari é emblemática, né, e meio que virou o ícone
dos processos migratórios, né, da ideia do êxodo, né, enfim, Uhum. enfim, da ideia mesmo do retirante, que foi uma obra também que tem um papel importante na construção de imaginários que a gente sabe que também são bastante preconceituosos acerca dos nordestinos, né? Eu acho que essa imagem do nordestino sempre muito miserabilizado, né? Muito faminto, né? É uma obra que os seus personagens são quase mortos, né? São meio Magros, moribundos, né? Uhum. né? Quase fantasma. Então, tem esse um pouco desse imaginário da caminhada que é compulsória, né, que é a migração, o êxodo, né, como sendo um processo de miséria, né, de penúria, de vulnerabilidade. E o que eu acho Não interessante é é, como retomar... não Oi? é por causa disso que muitos nordestinos saíam? Por Sim, miséria? com Isso não é certeza. preconceito. Não, com certeza tem a miséria, mas certamente a miséria não dá conta da complexidade da existência, né, desses nordestinos, né? Assim, eu acho que muitas vezes enquadrar, né, o nordestino na categoria enfim, do Do retirante. retirante miserável, né? Enfim, quase não mais humano mesmo, né? Esvaziado mesmo, assim, da sua condição de humanidade. Onde está o preconceito, né? Não na miséria em si, né? E aí o que eu acho que é interessante é como algumas fotografias que estão no núcleo Retomadas e obras também, né? Que estão não só no Retomadas, mas também em outros núcleos da exposição, trazem esse imaginário da caminhada, da marcha, né? Não só como um processo de penúria, né? E enfim, de uma, enfim, uma caminhada compulsória, né? Por uma necessidade de sobrevivência, mas a caminhada mesmo como a caminhada que é a luta, né? A marcha pela conquista dos direitos. Então, essa é uma exposição que, no Retomadas e em outros núcleos, as pessoas vão poder ver várias imagens de pessoas andando, caminhando, se deslocando, às vezes por quilômetros e quilômetros, né? Existem várias caminhadas históricas, né, que atravessaram estados, regiões do Brasil, né, para a conquista de direitos, né, para reivindicar processos, enfim, políticos, tal. Então é um pouco essa marcha que é a marcha empoderada, né, com a agência também, com um projeto que interessa também falar sobre, né, e não só essa marcha, digamos assim, que Para vai em fugir busca da miséria. baseada na miséria. Embora eu não considere indigno fugir da miséria. Quer dizer, essas pessoas são tão dignas porque não são elas as responsáveis pela miséria. Não é? Sim, com E, certeza. aliás, vamos lembrar que alguns trechos das transposições do São Francisco, né, que nos governos Lula, esse quadro de miséria, de seca, de fome no Nordeste mudou muito, né? Também com a Bolsa Família, também com a reforma agrária, etc. Mas a imagem do nordestino retirante, que está realmente do século XX, digamos assim, né? Sim. É uma imagem da metade do século XX, assim, que houve grandes secas, né? A seca a qual se refere o Graciliano Ramos, né? Flagelos muito gigantes, né? Tem essa grande seca, eu acho que é 1870 e algo, né? Assim, essa grande seca do final do século XIX, que ficou muito marcada. E vale lembrar também que as secas são muito causadas pelo desmatamento, né? Não que não haja outras secas, mas essa questão do Nordeste virar a região das secas tem a ver com o enorme desmatamento para as plantações de cana, de milho, plantações. O Nordeste tem rios, por exemplo, né? Esses rios só secam porque não tem mais árvores para manter o solo, né? Aí começa a erosão, aí começa a secar os rios. Enfim, eu não sou geóloga nem geógrafa, mas isso é um saber que a gente sabe no Brasil, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, então, também, descrevam algumas obras importantes, porque nós somos só rádio aqui, não é? Se cada um de vocês, Douglas, Clarissa e Juliana, lembrar de uma obra que queira descrever, assim, o máximo melhor que der, não tem problema, só para o ouvinte ter uma pequena amostra do que é essa exposição maravilhosa. Douglas. Bom, é difícil escolher uma obra, né? Porque, assim, acho que uma das grandes forças da exposição também é a combinação das obras, né? Que Uhum, pega desde documentos históricos da época da colonização, quadros clássicos, como do Debré, por exemplo, uhum. até obras extremamente contemporâneas. Tem uma delas, eu não vou lembrar o nome do artista, Clarissa, se você me lembrar,
um artista plástico do Rio de Janeiro, que acho que tem 20 e poucos anos, assim, algo de muita força, né? E você lembra Eu vou como falar, é a obra? tem uma delas que se chama Sansão e Golias, Sansão e Golias, se eu não me engano. Sangue. Que são dois ele pinta esses ambientes da favela do Rio de Janeiro, ele é carioca, então essa obra são parecem ser dois jovens, um branco e um negro, que estão brigando no chão, assim, se agarrando de uma maneira muito intensa, e ao lado tem outros dois jovens negros sentados numa mesa. Um está no celular, completamente indiferente à briga, à luta, e o outro está bolando um baseado, assim, também, num outro. Então, ele tem umas 2, 3 obras dele que muito com esse universo, muito jovem ele também, me chamou muita atenção aquelas obras, né? Se Mas chama uma que eu tinha Jota. pensado. Como? Jota. Jota, né? Ah, Jota. E uma que eu tinha pensado, você tinha me perguntado também, né? Enfim, no meio dessa multiplicidade de obras, assim, eu acho que tem uma força isso, essas combinações entre documentos históricos, obras clássicas e a produção contemporânea e essa leitura crítica das histórias brasileiras, né? E para mim uma delas para mim tem um significado também, eu acho, a se destacar na organização da mostra, que foi o que a Clarissa e a Sandra também trouxeram para o Núcleo Retomadas, né? Que é o protagonismo dos movimentos sociais, a ação dos movimentos sociais nas histórias brasileiras, né? E ali tem uma foto, uma foto que para mim é muito simbólica, talvez, do nosso momento, e também uma das fotos significativas da exposição, que é a foto do Rafael Vilela, que é da ação que foi feita pelo gato, né? Com o galo, que foi o incêndio da estátua do Borba Gato, né? sim. É uma foto que o Rafael Vilela faz, né? Dessa ação que foi feita, é, com a estátua em chamas, né? Então tem algumas pessoas da segurança, policiais, a foto em preto e branca, com enquadramento também um pouco abaixo, né, pela estátua, então dá uma perspectiva monumental, só que aquele monumento dos bandeirantes, da violência, da colonização, da escravização de negros e indígenas, né, e aquilo em chamas, né, e a gente sabe o contexto daquilo, a gente sabe quem fez aquilo, inclusive gostaria de lembrar também essa foto, porque eles foram julgados ontem, né, a reabertura depois da prisão deles, o julgamento deles foi reaberto ontem, então que pode resultar numa condenação do Galo e dos outros dois acusados, né? Eu entrevistei Então, nesse programa o advogado dele. legal. Então, acho que essa foto traz uma série enfim, dessa conjuntura que a gente está, né? De guerras culturais, né? De um enfrentamento no plano cultural associado ao embate político muito imbricado, né? Assim, talvez a dimensão cultural nunca tenha tido um peso nas disputas eleitorais ou nas conjunturas políticas recentes, como está tendo agora, né, com a tentativa da extrema-direita também de disputar nesse campo, né. Sim. Eu acho que eu destacaria essa obra, essa foto dentre todas elas, Pegando difícil fogo. de escolher, mas o Borba Gato em Chamas, né. Vale lembrar que os bandeirantes foram os primeiros dizimadores de índios no Brasil, né? Depois a ditadura militar fez seu trabalho também, e eu não vou falar disso agora, só lembrar, porque eu fiz um programa falando disso, só lembrar que na ditadura já se sabia que os indígenas não tinham resistência para as doenças de branco. E então havia inclusive um sertanista muito importante, muito empenhado, que se demitiu da FUNAI. Olha que era um emprego público bem pago na ditadura, porque ele pedia que mandassem vacinas, não é? Para vacinar os indígenas antes das frentes de aproximação. E o governo não mandava, e ele se demitiu e falou: eu não estou aqui para ser coveiro de índios. Não é? E a mortandade, calculada pela Comissão da Verdade, de 8 mil indígenas, não era porque os indígenas se opuseram à ditadura, era porque os indígenas morriam de gripe, catapora, sarampo, doença de branco que nós, vacinados, não morremos delas, né? Há muitas gerações já. Só para lembrar isso, não é o nosso tema, mas só para lembrar disso. Juliana, quer falar de alguma obra que você esteja se lembrando, que você acha importante?
Claro, quero sim. Eu acho que vou puxar a sardinha para o nosso acervo e vou falar um pouco de um painel, porque a história desse painel do segundo congresso, ele é muito interessante. Eu fui atrás da história, né, da autoria, e, na verdade, chegou um depoimento muito interessante de um companheiro mais velho nosso que estava presente nesse segundo Congresso do congresso, né? MST, só para... Esse congresso do MST, né? Ele falou que esse painel, que é o painel do segundo congresso, ele foi pintado numa das primeiras oficinas de arte e cultura do MST, Não é uma né? foto, é uma pintura, né? É uma pintura. E o objetivo dessa oficina era para aprender a contar um fato que acontecesse na base, né? Porque não tinha nem máquina fotográfica, principalmente nos acampamentos, enfim, né? Então, a forma do desenho era muito utilizado como uma forma de enviar uma notícia de uma ocupação, enfim, para descrever um texto também, ilustrá-lo, né? Bonito. E daí houve várias oficinas, né? Tinha uma companheira que ela chama Elda, que ela era responsável pela oficina de desenho. E ela até conta, né, que houve muita resistência para aprender a desenhar ou quebrar esse tabu, né, que a gente carrega, né, de que para desenhar você precisa saber desenhar, né, enfim, tem um dom, né, tem que ter o dom. Então ela introduziu a alfabetização em desenho, que constava formando linhas, retas, curvas, até você construir algumas formas, como enxada, facão, foice, casa, coisas que representavam realmente o cotidiano do acampamento, né? Então ela fala, né, essa companheira, que depois disso ficou mais simples você fazer esses painéis coletivos, né? E, por fim, cada um criava, a partir da história contada, um desenho imaginando as formas, as perspectivas, o campo, a cidade, a roça, a polícia, o capacete, a bota, a arma, né? E daí, por fim, depois dessa oficina, teve a tarefa de se criar um painel para esse congresso, que foi coletivo, né? E daí todo mundo junto, em torno desses desenhos, construíram esse painel. Então, eu acho que é bastante simbólico, né, esse depoimento, porque ele também traz um pouco dessa da nossa rememorar, né, um pouco como a gente constrói alguns objetos que podem ser documentos, que podem ser painéis, que podem ser cartazes, sempre dessa perspectiva coletiva, né? E também contar um pouco dessa história. Então, eu acho essa história do segundo painel incrível, além da obra, que daí eu não vou me lembrar o nome, mas dos grileiros, né? Que daí talvez a Clá saiba exatamente o nome, que também para mim foi muito Tá, eu já vou impactante. perguntar para a Clarice, mas antes só observar que esse método de criar os painéis que você está descrevendo me lembra um pouco o método Paulo Freire. Eu entrevistei aqui no programa Anita Freire, né? E ela explicou como é que o Paulo Freire, o método de alfabetização, era a partir de palavras que tinham a ver com instrumentos de trabalho, com objetos do dia a dia daquelas pessoas analfabetas. Em vez de ficar ensinando o Ivo viu a uva, né? O cão caiu no chão, essas coisas. Então, quando você diz que os instrumentos de trabalho também são inspiradores desse painel, não é? Do dia a dia dos militantes, é muito bonito. E, Clarissa, o que você gostaria de falar sobre isso também, para responder a mesma pergunta, para complementar a Juliana? Eu gostaria, antes só, a obra que Juliana cita do processo de grilagem é uma obra de um artista chamado Lorival Cuquinha, que cria uma espécie de máquina de grilagem e ele grila, né, com os grilos, a carta de Pero Vaz de Caminha, então aludindo ao processo da grilagem histórica do Brasil, né, que é a própria invasão colonial. Mas eu gostaria de ressaltar o trabalho de Yuri Cruz, que é um artista do Rio de Janeiro, que ele está na exposição com uma obra que é o Monumento à Voz, que parte Tem do algum Santinho. microfone aberto aí, gente, que está fazendo... Desculpe. Será que é o Não meu? sei, Juliana... Juliana fechou dela. É bom quando um falar, todos os outros fecharem. Desculpa te interromper. Imagina.
A obra parte do santinho da Anastácia, né, dessa mulher que foi, enfim, escravizada e que usou até sua morte uma máscara de Flandres, né, uma mordaça, Sim. e ela se tornou, enfim, ela não é santificada, beatificada pela igreja, mas ela é enfim, popularmente, né, santificada. E essa E imagem é muito conhecida, né? Dela muito com a máscara. conhecida, exato. Enfim, ela tem altares, né, em vários lugares do Brasil, né? Tem vários fiéis. E a imagem que ficou dela, né, é a imagem colonial, feita por um francês, né, que é essa representação da Anastácia com a mordaça, né, sem a boca, né? E o Yuri, ele faz uma intervenção, né, digital, ele se apropria dessa gravura e retira a mordaça, né, da Anastácia, devolve uma boca para ela, ele vai buscar essa boca fazendo, enfim, a partir de várias imagens também históricas de mulheres negras que vieram para as Américas entre o século XVIII e o XIX, e ele devolve, então, essa boca, né? E nesse movimento de que, sim, a Anastácia foi escravizada, foi subalternizada, né? Mas a existência, né? A condição de sujeito dela não, né? Então, portanto, a memória dela também não deve se restringir a essa imagem, né, para sempre dela amordaçada. E ele retira desse desejo de conferir a Anastácia o direito a ter uma imagem que é uma imagem não violada, né, onde ela possa existir de maneira mais plena. E a obra consiste, então, em produzir santinhos iguais os né, que a gente tem nas várias igrejas do Brasil, com essa imagem dela já não mais amordaçada. E ele faz uma pequena intervenção na oração à escrava Anastácia, e ele vai retirando da oração tradicional todas as palavras que indicam martírio e substituindo elas por palavras que indicam a resistência, né? Então, ao invés de apontar só para o martírio dessa mulher, dentro da própria violência que ela sofreu, a sublinhar a resistência dela, né? A força, a agência dela de, enfim, de seguir vivendo e seguir impondo a sua voz, mesmo, né, cortando a mordaça. Uhum. Então, eu acho que essa é uma obra importante, porque ética e politicamente, eu acho que ela fala muito do movimento que estamos todos tentando fazer, né, de uma revisão crítica, né, da história e das implicações da colonialidade na nossa vida, né, integralmente hoje, Quer assim. dizer, a arte pode criar, pode fazer uma intervenção sobre a outra obra, não é? Que representa a opressão, e a arte desfaz a opressão para trazer para os dias onde nós não toleramos mais a opressão. Exato, eu acho que é isso. Tem um outro trabalho que está do lado dessa na exposição, que é uma metralhadora, um fuzil, feito de câmeras fotográficas, que é um trabalho de um artista muito jovem, que é o Alan Weber, que eu acho que é exatamente isso que você estava falando, Maria. Eu acho que é sobre da tomada de consciência de que as imagens também produzem, não só força, poder, emancipação, mas podem produzir violência também, né? E que a gente também tem, então, muita responsabilidade, né? Em que imagens a gente põe no mundo, né? Uhum. Quer Exato. dizer, por um lado, uma imagem pode ser uma bela arma de luta, e, por outro lado, ela pode ser uma imagem de opressão e de incitação à violência, né? Exatamente. Uhum. Olha, aqui passa muito rápido, mas eu ainda vou fazer uma pergunta, quem sabe agora para o Douglas. Passa muito rápido assim. A gente tem 40 minutos e quando eu vejo ainda tem coisa e já passamos os 40. Mas acho que a gente começou um pouquinho mais tarde, dá para estourar um pouquinho. Então, para terminar, eu queria, Douglas, por favor, que você falasse sobre o filme A Fala da Terra e da referência que tem aí sobre o massacre de Eldorado de Carajás, lembrando um pouco para quem é mais jovem, para quem não acompanhou pelos jornais esse massacre, rapidamente lembrando o que foi, e daí falar um pouquinho do filme, por favor. Você está sem som. Sim, Bom, o massacre de Eldorado dos Carajás, ele aconteceu no estado do Pará, né, em Eldorado dos Carajás. Era uma marcha que a gente fazia ali, iria até Belém, iria até a capital do estado, uma marcha também, mais uma marcha, né, que a gente estava falando aqui, mais uma dessas caminhadas. Marcha do MST. Uhum. Tinham milhares de pessoas fazendo essa marcha, e com o governo do PSDB, naquele momento, em 97, no estado, e eles Estado no país. Né?
no estado e no país. E eles, então, bloquearam a marcha e disseram que iam levar alimento para as pessoas que estavam marchando e tal, e chegaram os militares, a polícia, bloquearam a marcha pelos dois lados da rodovia e houve um massacre, né? Assim, saíram atirando e 19 pessoas morreram no momento mesmo, 2 outras morreram um pouco depois, 21 pessoas que Nossa. morreram, né? Isso, digamos que é o que a gente tem de números oficiais, né? Porque quando começou o massacre, as pessoas saíram correndo pelo meio do mato, tentando se salvar como podiam. Desapareceram muitas pessoas que a gente não encontrou depois. Mais de 80 pessoas ficaram feridas, algumas com sequelas ainda hoje, né? Então esse foi um dos maiores massacres que aconteceu no Brasil contra uma organização camponesa. E depois ele ganhou uma dimensão internacional também, né? Ele virou o Dia Internacional de Luta pela Terra da Via Campesina, E é o e dia também, que é o dia 17 de abril, 17 de abril. que é o dia do massacre. E também ele teve uma repercussão internacional também no campo artístico também, porque o Sebastião Salgado estava no Brasil naquele momento e foi para lá e cobriu o massacre também, tirou fotos do massacre, né? Inclusive tem uma foto do Sebastião Ele estava Salgado. lá para fotografar durante o massacre, isso eu não lembro. Não, o Sebastião Salgado estava no Paraná, tirando fotos no Paraná. Inclusive, uma das fotos que tem lá no Núcleo Retomadas é do Sebastião Salgado em uma ocupação no Paraná. Uhum. O Sebastião estava no Paraná tirando fotos e aconteceu um massacre no Pará. Então, toda aquela situação, a importância enfim, aquilo ia se resolver, tinha que se resolver em pouco tempo, né? Eu vou relatar um pouco a história e o João Pedro estava no Paraná também, junto com o deputado, alguma coisa, tinha 2 vagas num jato, uma coisa assim, uma vaga que era para o João Pedro. Aí o João Pedro abriu mão e falou: vá você, Sebastião, para você conseguir registrar isso. Uhum. E aí o Sebastião pegou um carro, atravessou 7, 8 horas de viagem para chegar no aeroporto, pegou esse avião e atravessou o país, saiu do Paraná para chegar no Pará, para conseguir registrar essas imagens, né? Para conseguir pegar as imagens já dos mortos, das vítimas, né? Principalmente do enterro que aconteceu pouco depois, né? Sim. Então foi assim que ele chegou lá e estava no Paraná e atravessou o país, né? E o filme Fala da Então, Terra e aí reproduz o imagens filme muito fala sensíveis. o filme Fala da Terra, ele é um filme que foi gravado com um grupo de teatro que a gente tem lá no Pará, que é o Coletivo Panzeiros, composto por militantes do MST da região onde houve o massacre. E o filme ele é feito a partir de uma peça que o grupo montou, que é uma peça que se chama Por Esses Santos Latifúndios, que foi uma peça que a gente montou em São Paulo também, a gente apresentou uma vez no Teatro de Arena, há muito tempo atrás. E aí eles remontaram isso, e aí 2 artistas, uma de Brasília, mas que vivia em Pernambuco, que é a Bárbara, Bárbara Wagner e o Benjamin de Burca, que é o companheiro dela, que é um alemão, mas que cresceu na Irlanda também. Os dois que trabalham com vídeos, eles entraram em contato, se interessaram por fazer um filme conosco no MST, e aí entre as várias opções, possibilidades, a gente acabou escolhendo o Pará. Então o filme ele aborda a luta pela terra, a luta indígena também pela terra e os massacres decorrentes disso. E uma cena do filme ela acontece com as vítimas do massacre, com os feridos, os sobreviventes do massacre. Então tem uma cena que é o enterro de uma pessoa que morre de fome, uma criança que morre de fome, e aí essa cena ela é representada numa espécie de uma arquibancada, que é um local que tem uma espécie de um teatro, em um assentamento nosso lá, e essa cena é apresentada então para os sobreviventes do massacre. E aí o filme também está em cartaz agora, ele teve uma estreia em Nova York, acho que o mês passado, se eu não me engano, no New York Museum, e aí a estreia no Brasil agora no MASP. E aí foi muito significativo também Você que a sabe estreia do quando filme aqui estreia, foi... Douglas? Desculpa interromper. Você sabe Então, quando estreia? Mas...
o filme estreou aqui no MASP justamente no dia da abertura da mostra da Já Histórias estreou. Brasileiras também. É que eu No não vi. mesmo dia. Ele Uhum. está ele tá em exibição ali também. A sala fica um pouco mais escondida, um pouco mais na sala, na parte de baixo também, né? Mas ele segue em cartaz também ao mesmo tempo, o que para nós foi muito interessante, né? Porque dialoga com a exposição, dialoga com todo o acontecido em torno do Núcleo Retomadas, e também projetos, propostas que a gente tem de continuidade em relação a esse tema da Retomadas também, né? Aí a Ju e a Uhum. Clarissa também talvez possam falar sobre a continuidade desse tema, né? Mas é isso, o filme segue em cartaz lá também. Aí também fica o convite também para quem quiser ver esse filme, que parte dessa montagem teatral que virou cinema, né? E que retoma também parte dessa história nossa, tanto partindo do massacre, mas trazendo temas atuais também, né? Ele termina com referências muito diretas. Não queria falar muito sobre o filme, mas termina com uma das imagens finais, é aquela estátua da liberdade da Havan, Aham, aham. no meio de uma intervenção que a gente faz também Trancando a Rua, né? Então, só para dar uma ideia de para onde vai também no diálogo com o nosso momento, né, atual. Obrigada, Douglas. A gente tem um Imagina. tempo mais ou menos padrão aqui no programa, que eu sempre estouro um pouquinho, já estou estourando, mas eu também, a gente começou um pouco depois. Então, eu queria pedir só, o Douglas, enfim, considero a minha última pergunta que você foi essa, e gostaria que a Clarissa e a Juliana falassem alguma coisa que queiram falar ainda sobre a exposição. E até quando ela fica também, sobre a exposição e alguma outra coisa que vocês queiram falar, enfim, não precisa ser só sobre a exposição. Clarissa. O que você É, gostaria de falar para se eu, despedir? eu gostaria de falar, acho que voltando à mística, né, da importância desse gesto, né, assim, quando a gente começou a conversar com o MASP sobre retomar os retomadas, né, depois desse, né, processo todo, a gente elaborou algumas propostas que são propostas de reparação diante da violência institucional, né, enfim, que sofremos, e uma das propostas era fazer um ato no vão do MASP. E muito sabiamente o MST optou por fazer uma mística dentro do MASP, né? E eu acho que essa escolha de fazer um ato embaixo ou Pessoas ali que fora, estão visitando sem saber o que estava acontecendo. sim, eu acho que entrar no museu e marcar nessa presença dentro foi um gesto político muito importante, né? Porque, enfim, os movimentos culturais e sociais populares têm um histórico no Brasil e no mundo de sempre ficar do lado de fora, né? Uhum. Aqui mesmo no Brasil tem o fato icônico de que em 65 a Mangueira ficou do lado de fora do Man do Rio, barrada de entrar, né? Então eu acho que é super bonito dessa história que, diante de todo esse processo, né, de luta, do cancelamento, da retomada, a mística, né, com toda a dimensão ritual que ela tem, tenha se dado dentro do museu. Acho que isso enfim, uma imagem que, para mim, diz muita coisa sobre o que queremos, né, e que instituições gostaríamos também de construir, né, e de Sim. reivindicar, né, É uma por aí. ocupação de um espaço que é de direito de todos e até então vocês não tinham ocupado, né? Juliana, o que você gostaria de dizer para terminar? Acho que, bem como a Clarissa salientou, né, e também acho que agora falar um pouco da nossa campanha, né, do Retomadas, né, uma das exigências mesmo da curadoria, né, de Clarissa, de Sandra, em meio a essa reparação histórica da violência institucional, era que o MASP publicasse, né, fizesse uma publicação sobre todos esses debates que ocorreram em torno do Retomadas, né. Esse ponto não foi aceito pelo MASP, então a gente está fazendo uma campanha coletiva via Catarse, né? Acho que seria muito legal que a gente pudesse falar aqui. Então é www.catarse.me barra retomadas, Peraí, não ficou né? muito claro. www.catarse depois ponto .me me. barra retomadas. Então fala tudo de Isso. novo, porque eu atrapalhei. Eu falei. É que eu falei também tudo www.catarse.me não, ponto não, barra retomadas, né? Pronto.
E essa campanha ela tem como objetivo financiar uma publicação bilíngue, gratuita, que vai ter diversos textos, né, textos de convidados, textos de chamadas públicas, para falar um pouco dessa questão das artes, dos movimentos sociais, a ocupação dos equipamentos culturais. Então, acho que é muito importante a gente salientar a importância dessa campanha, que a nossa meta é chegar nos 100 mil. Já chegamos, né, 47% por aí, estamos com uma ótima campanha, então acho que é muito importante esse espaço para divulgar essa tentativa de não invisibilizar o debate, que isso não fique apagado, né, depois do Retomadas, né, depois do Histórias Brasileiras. Então, vamos lá participar dessa campanha, contribuir, não é? Sim, por favor. Então, olha, muito obrigada, Juliana, Clarice e Douglas. Eu convido quem não viu ainda para assistir, para ir lá ver a exposição no MASP, que está belíssima, né? E viva o maior movimento social do mundo. Acho que ainda é o MST, não é? Quando eu comecei a trabalhar lá na escola, diziam que era. Espero que tenham outros tão grandes quanto. É? Espero que tenham Espero outros tão também, grandes espero quanto. também. Sim. Uhum. Esse também Bom, Maria Rita, Mauro também da equipe, a gente gostaria muito de agradecer também em nome do movimento, acho que em nome da curadoria também, mas a Clarice pode falar isso, né? Pelo espaço que nos foi dado aqui, acho que para trazer esse tema, e também, mas não só do que aconteceu na exposição, a gente parte da exposição, mas também para falar um pouco sobre essa dimensão do movimento, que por vezes é pouco conhecida, né? Então, agradecer muitíssimo o espaço que vocês nos abriram aqui para partilhar isso com vocês. O MST é um movimento sofisticadíssimo. Eu acho Sim, mesmo, não é uma ironia. Uhum. Maurão, obrigada também, viu? Obrigado. Isso, Juliana, queria falar mais Obrigada. alguma coisa? Não, eu também queria agradecer pelo espaço, pela aliança, né? Por somar forças nesse debate, produzir esses momentos de escuta e também estender o convite de Juliana a todos que nos escutam e quem puder colaborar com a campanha, a gente já agradece. Obrigada. Juliana? Acho que é isso, Compas. É muita felicidade que eu esteja nesse espaço, assim, sou muito sua fã, Maria Rita. Aquelas, né? Faça de novo, contribuir, então, eu vou anotar agora, porque eu estava concentrada na conversa e não anotei, para eu também poder contribuir. www. .catarse, Uhum. .me, Uhum. / retomadas. Tá, beleza. Vamos E contribuir. agradeço em nome do movimento também esse espaço extremamente importante. Muito obrigada. Bom fim de semana para todos e para quem não viu ainda, vão ao MASP que vale a pena. Mais Abraço. pessoas, Abraços. abraços a todos, tchau. Tchau, Maurão.